Você abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 12 até o 15. Quando você abre sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8, do verso 12 até o 15, posso repetir sempre a mensagem que eu vou mostrar. E diz que é difícil, não é suprimir culto, pregar o que seja. Difícil é descer do culto e viver do prego. Então, que você possa se esforçar também para não só ouvir, mas que toda aquela mensagem que Deus falar a você, isso possa resultar em atitudes. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 12 até o 15, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Só até Romanos, capítulo 8, do verso 12 até o 15. Eu queria reler o versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui já nos leva a a seguinte afirmação: todo mundo é filho de Deus, como dizia a minha vizinha. Oh, meu filho, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Bom, eu vou reler o versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá, mas qual é a palavra-chave nesse versículo? Seria o Espírito Santo? Seria Deus? Eu entendo que uma palavra-chave nesse versículo seria a palavra guiados. Porque ela é que vai determinar a ação do Espírito. Ninguém é obrigado a ser guiado. Ninguém é predestinado a ser guiado. Ser guiado é uma escolha pessoal. Partindo-se do princípio, a palavra-chave desse versículo é guiados. Eu te pergunto, o que significa guiados? Guiado, o que é uma pessoa guiada? Uma pessoa guiada é uma pessoa que está sendo dirigida, é uma pessoa que está sendo acompanhada, é uma pessoa que está obedecendo a comandos, seja imediatos ou seja remotos. Por exemplo, se eu sou um cego e eu tenho o desafio de descer este degrau, eu corro um grande risco, se ninguém me ajudar, eu corro um grande risco de cometer uma vida inacetável na frente de todo mundo aqui. Eu corro risco de me prejudicar. Eu corro risco de me machucar. Então eu não vou arriscar dar um passo sequer, porque pode ser que eu me machuque. Mas se alguém distante, mas que está vendo, ou alguém próximo, mas que está vendo, falar: Geu, dá um passo para trás, vá para tal lugar, desce aquela escada, dá um passo curto, senta, se arrasta, faz assim. Vai ficar mais fácil fazer aquilo que eu sozinho não dou conta de fazer. E já repetindo algo que o pastor Walter já disse várias vezes em ministrações: sozinho você não dá conta. Você não dá conta de conduzir o seu casamento, não dá conta. Você não dá conta de criar os seus filhos, não, você não dá conta. Você não dá conta nem de cuidar da sua saúde, você não dá conta. Você acha que está tudo bem até o dia que você descobre que não está. Começa o desespero, uma preocupação. E agora eu quero meditar rapidamente, em 20 rápidos minutos, sobre este ser guiado pelo Espírito. Algumas pessoas acham que ser guiado é um absurdo, porque indica escravidão. Não, eu não sou escravo. Eu aceitei Jesus para ser livre. Então eu não admito ninguém mandando em mim. Eu não admito o pastor mandando em mim. Eu não admito minha avó mandando em mim. Eu não admito meus pais mandando em mim, porque eu sou livre. Eu obedeço só a Deus. Eu não obedeço nem o presidente,
estou dizendo que você fez querendo ou sabendo que estava fazendo, mas está fazendo. Quando você diz assim, eu faço o que eu quiser, na verdade você está usando de um lema, dizendo o seguinte: tem um lema bem antigo que diz assim: faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Já ouviu falar desse lema? Faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Faz o que quiser, pode fazer, está liberado a fazer. Mas sabe quem criou esse lema? Foi um cidadão chamado Alistair Crowley. Ele abriu uma igreja há muitos anos atrás, que ele pregava isso: não, rapaz, faz o que tu queres, porque tudo é lei. Ou seja, lei são as regras que permitem atitudes ou condutas de um indivíduo. Se a lei está permitindo ou a lei está restringindo, então você pode fazer. Já que esse camarada falou que tudo é lei, então você pode fazer tudo. Ou se você quiser não fazer tudo, você também tem a opção de não fazer tudo, porque tudo é lei. Então faz o que tu queres, porque tudo é lei. Um detalhe: Senhor Alistair Crowley foi um reverendo satânico. Foi um camarada que pregou e criou uma das maiores seitas satânicas do mundo. Este homem chamado Alistair Crowley pregou esta frase: faz o que tu queres, porque tudo é lei. E um cantor muito conhecido, talvez pelos jovens, chamado Ozzy Osbourne, um cantor de rock and roll, faz referência, alusão a este Alistair Crowley. Aliás, este cantor Ozzy Osbourne é um homem que você precisa ter cuidado quando você disser que pode ouvir qualquer coisa. Não escuta esse camarada, vai por mim. Apesar da letra ser inglês, apesar de não entender nada, mas se você procurar entender o que este homem está cantando, você vai se surpreender com algumas coisas que ele fala. E este homem, Ozzy Osbourne, chegou a criar uma música chamada Mr. Crowley. Eu abri este parênteses só para você ter cuidado, que você não pode fazer tudo o que você quer, porque nem tudo é lei. Você não pode. Mas tem gente aí na onda gospel que diz que você pode. Não, pode ouvir Ozzy. Você pode ouvir essas bandas loucas, essas bandas pornográficas. Você pode ouvir qualquer coisa, porque a graça te permite. Muito bem. Em seus escritos, Crowley criou um conceito muito conhecido por vocês. Essa aqui é a geração de 60, de 50 vai lembrar. Mr. Crowley, aquele homem satanista, criou uma sociedade, um conceito de sociedade chamado sociedade alternativa. Já ouviu falar de sociedade alternativa? Já cantou sociedade alternativa? Pode ser que sim. Sabe de onde veio isso? Raul Seixas cantou: viva, viva, viva a sociedade alternativa. Todo mundo lá é mesmo. Viva a sociedade alternativa, viva a sociedade alternativa. Essa letra, inclusive foi criada por um mago chamado Paulo Coelho. Vocês já devem ter escutado falar desse nome. Bem, a sociedade alternativa é isso. Faz o que você está afim, mano. Faz o que você está afim. O que você está afim? Essa sociedade criou força no Brasil na época da ditadura. As pessoas não tinham liberdade de fazer o que queriam. As pessoas não tinham liberdade nem para pensar. As pessoas não tinham liberdade nem para ir. As pessoas não tinham liberdade nem para manifestar o pensamento. Então, se você está num momento de prisão, de regime, de ditadura, e vem alguém dizendo
A liberdade não é isso? Fazer o que quer? Não, querido, não é não. A sociedade alternativa prega, faz o que tu queres, porque tudo é lei. Mas a liberdade cristã, a graça não te permite fazer o que você quer. Pelo contrário, a Bíblia te convida a negar o que você quer e fazer o que Cristo quer. A Bíblia te convida a falar não o que você quer, mas a falar o que Jesus fala. A Bíblia te convida a pensar não o que você quer, ela te convida a pensar o que Cristo pensa. A Bíblia te convida a andar não como você quer, mas a andar nos caminhos que Cristo anda. A Bíblia te convida a se vestir não como você quer. A Bíblia te ensina a se vestir conforme agrade o coração de Deus. A Bíblia nos ensina que a gente não pode casar com qualquer um. A sociedade alternativa prega. Então a sociedade alternativa é completamente oposta, antagônica à Bíblia. E aí a gente se pega na seguinte situação: a gente tem a graça a nosso favor, mas eu não posso fazer o que eu quero por causa da graça. Então peraí, como que eu vou me comportar? Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no texto que nós lemos. Quero te convidar você a abrir lá para a gente encerrar a mensagem. Gálatas, capítulo 5, no verso 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos ou as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí no versículo 16 está escrito assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei. Mas ele fala algo mais intenso: jamais, nunca satisfaça os desejos da carne. Para a gente encerrar a mensagem, eu vou me dar o direito de dar uma dica de português para você. Você que está indo para o concurso, você que passou por fazer a prova da Anvisa, essa dica aqui vai de graça. Ande no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. Sabe por que tem esse E? Sabe o que é esse E? O E é uma conjunção coordenada aditiva. Ah, essa foi de graça, hein? Não vou cobrar não. Conjunção coordenada aditiva. Ela serve para juntar, somar ideias. Então você não consegue somar coisas opostas. Por exemplo, se eu falar assim: o Ageu é bonito e feio. Não consegue, não tem jeito. Porque é uma ideia positiva e verdadeira a primeira. O Ageu é bonito. É uma sentença verdadeira. E é feio é uma sentença falsa. O E, ele não se aplica quando você tem uma sentença verdadeira ou positiva, ou uma sentença falsa ou negativa. Nesses casos, você tem que usar a conjunção coordenada adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, de graça para você. De graça. Marcou certo na prova, né? Olha só, se Paulo falou andar no Espírito, ele podia botar um ponto final. Anda no Espírito e vai dar tudo certo. Anda no Espírito que você vai se dar bem. Anda no Espírito que Deus vai se agradar de você. Não. Ele não botou o ponto final. Ele foi lá na gramática e pesquisou: eu preciso adicionar uma ideia, porque se essa ideia não estiver junto da primeira, tudo fica falso. E ele falou: e jamais, jamais satisfaça os desejos da carne. Sabe a nossa dificuldade de... Você lembra a peça? Sabe a nossa dificuldade de atender aquele objetivo? É porque a gente só faz um pedacinho. A gente anda com Jesus, a gente gosta dele. Ele é simpático, ele é educado, ele é legal, ele faz até milagre. Pode me beneficiar a qualquer momento desse que eu precisar. Então eu vou andar com ele. Eu vou andar de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou da onda de Jesus.
pode, faz o que tu queres, não é de Deus. Não é de Deus. E eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte: ser livre não tem como foco fazer o que você quiser. Não, eu sou livre, eu vou tomar cachaça. Eu sou livre, eu vou fumar um lasgado. Eu sou livre, eu vou passar uma noite com 5 mulheres. A minha esposa não manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Irmão, eu já falei uma vez, você vai estar cansado de ouvir, mas eu vou repetir só mais uma vez. Ser livre não é fazer o que você quer. Porque todo mundo tem essa capacidade, até os ímpios, os gentios têm essa capacidade de fazer o que quer. O que dá na cabeça faz. Ser livre é uma evidência de quem tem a capacidade de não fazer o que quer. Eu quero fazer, mas eu não vou. Eu tenho vontade de fazer, mas eu não faço. Eu pensei em fazer, mas eu não faço. Eu até planejei agir, mas eu não vou agir, porque eu sou livre. Uma pessoa livre não tem essa escolha. Uma pessoa que não é livre não tem essa escolha. Uma pessoa que não é livre, você não consegue pedir para ela parar de beber, ela não dá conta, dá tremedeira, dá xilique, dá estresse, dá gastura. A pessoa entra em paranoia, porque ela não dá conta. Ela até diz que dá, não, mas isso aqui eu bebo porque eu bebo socialmente, porque eu faço porque eu quero. Então, nossa pergunta, então para para eu ver. Irmão, não dá conta não. Não dá conta não. Até tenta, mas não dá conta. Pede para parar de pecar. Uma pessoa livre não é aquela que comete pecados. É aquela que já está liberta dele. É aquela que já não depende dele. É aquele que já não está aprisionado por ele. É aquele que já não tem condenação por causa dele. É aquele que anda com Jesus. E por causa de Jesus, todas as coisas se fizeram novas. E aquele homem que não tentava parar de se prostituir, agora ele consegue ser fiel à sua esposa. Aquele cidadão que precisava botar um cigarro na boca, agora ele não precisa mais, porque ele já se sente satisfeito. Aquele que precisava mentir, agora já não mente mais, porque a sua vida é plena e a verdade é o seu princípio. Então, amados, eu quero concluir, dizendo para você que ser livre em Cristo é a melhor coisa que pode acontecer à vida de um homem e de uma mulher. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguiram, mesmo caminhando domingo após domingo, ter o direito, ter a liberdade de um filho que acessa os braços do Pai, porque ainda não foi capaz de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E aí não consegue nem cuidar de si e nem cuidar dos demais, que é o nosso objetivo. Então eu quero que você dizendo isso. Liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade se evidencia na capacidade de inclusive não fazer mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ajude você. Deus dê graça a você. E que o Espírito Santo te capacite, te ajude naquelas